Queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais essa aula aqui no Max Juris, no nosso curso de resolução de questões aqui no nosso canal do YouTube, nosso Max OAB voltado para o exame de ordem dos advogados do Brasil. Uma vez mais, agradeço aí a confiança no nosso trabalho, na nossa excepcional equipe de professores. E vamos lá, rumo à sua aprovação. Nossa matéria de hoje vai ser Código de Defesa do Consumidor, o famoso CDC, Lei 8.078 de 90. Então, doutores, mais uma vez tenho aqui o privilégio, a honra de estar ministrando para vossas excelências essa matéria que também tem duas questões. Conforme já conversamos em aulas anteriores, né? Eu sei que não será uma matéria de estudo aprofundado e nem recomendo que seja uma matéria de estudo aprofundado dentro aqui da preparação do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, até porque são apenas duas questões. Mas já conversamos a respeito, duas questões acabam resolvendo um problema de muitos e muitos candidatos que ficam ali por uma ou duas questões para chegar no objetivo, né, das 40 questões que te levarão para a segunda fase do certame. Então, fique muito atento, preste muita atenção para aprender aqui esse norte que eu vou tentar dar para vossas excelências aqui com essa aula de resolução de questões, aonde a gente vai bater aqui nos pontos cruciais do Código de Defesa do Consumidor, aonde você tem certeza que diferente de ambiental, diferente de internacional, diferente de filosofia do direito, são matérias, né, que, assim como o CDC, nós não estudamos durante a graduação com grande profundidade, mas o fato de você ser consumidor ajuda você a entender a matéria no seu dia a dia, porque bem ou mal você já deve ter, além de estudado na graduação, já deve ter utilizado o CDC aí no seu mundo, né, na sua vida real, na sua vida cotidiana. E alguns, além de serem consumidores, porque regra geral todos nós somos, né, consumidores no nosso dia a dia, ainda além de tudo são fornecedores, então entendem bem aqui aquilo que nós vamos fazer. O que eu lembro é que isso é uma vantagem, mas também pode ser uma desvantagem, porque às vezes você tem no seu dia a dia concessões, você tem aí benefícios por parte dos fornecedores para buscar uma fidelização de clientela, aonde você tem concedidos direitos que não estão regulamentados pelo CDC. Então preste atenção, estude, leia o material, faça aí as devidas anotações, acompanhe as resoluções, acompanhe os comentários aqui esse único bloco de 50 minutos aqui que nós faremos com vossas excelências nesse Max OAB de CDC, porque eu tenho certeza que você entendendo aqui essas questões que eu vou abordar com você, você estará apto para fazer os 2 pontos no dia da sua prova, ou pelo menos, né, um dos 2, né, que eu acredito que vai te ajudar e muito para que você possa chegar no seu objetivo, tá bom? Então vamos lá, primeira questão retirada do exame 12, vamos lá. O banco XYZ, com o objetivo de aumentar a sua clientela, enviou proposta de abertura de conta corrente com cartão de crédito para diversos estudantes universitários. Muito bem, eu vou grifando aqui, ó. Então, presta atenção, ele enviou proposta de abertura de conta corrente com cartão de crédito, sabe aquela famosa cartinha que você recebeu muito, né? Provavelmente, ou seus pais pelo menos receberam muito durante a vida, né? De cartão de crédito para diversos estudantes, o quê? Universitários. Então aquela famosa cartinha que você não pede, mas chega na sua casa, né? O cartão só para que você faça o desbloqueio, né? Então olha assim, ocorre que, por desatenção de um dos encarregados pela instituição financeira da entrega das propostas, o conteúdo da proposta encaminhada para a estudante Bruna, de 18 anos, foi furtado. Então, olha só, a cartinha destinada ali para Bruna foi o quê? Subtraída. Tudo bem? O cartão de crédito foi utilizado indevidamente por terceiro, sendo Bruna surpreendida com boletos e ligações de cobrança por compras que não realizou, ok? Então, aquela situação, né, que é muito comum, que você vai lembrar dessa aula aí quando você tiver, né, com a sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil em mãos, onde o cliente vai chegar no seu escritório e falar: doutor, eu nunca tive um cartão de crédito de tal instituição, eu nunca tive compra perante tal, né, fornecedor. Pois é, turma, isso acontece e acontece muito. É por isso, né, que é uma questão pacífica no STJ, né, e uma situação que é considerada uma prática abusiva de consumo a instituição financeira remeter cartão ou talionário de cheque para a residência de pessoa que não fez a solicitação.
Por quê? Porque muitos de nós, inclusive por uma situação de receio, fazemos a opção de retirar o talão do cheque ou até mesmo o cartão do crédito perante a instituição financeira. A gente nem pede que venha, né, por correspondência, até pelo receio de ter essa questão aí, né, de ter essa questão de ter o extravio do cartão de crédito ou do talionário do cheque. Então, moral da história, né? Quando você faz uma solicitação ao banco, você aguarda a chegada do cartão, você aguarda a chegada do talão de cheque. Agora, quando você não sabe que a instituição vai te enviar, o que você vai fazer? Me fala, o que você vai fazer se você não sabe que está vindo? Você vai ser surpreendido, às vezes, de uma situação o quê? Ou você recebe o cartão sem ter solicitado, ou pior, você não recebe o cartão e a hora que você descobre o seu nome está negativado perante os órgãos aí de proteção, certo? Perante Serasa, SPC, aonde você desconhece, inclusive, né, qualquer tipo de relação com determinado fornecedor e até mesmo com a instituição financeira. Isso é prática abusiva de consumo, beleza? Então, dando continuidade aqui, ó. O episódio culminou com posterior inclusão do nome da Bruna em um cadastro negativo de restrições ao crédito. A Bruna nunca solicitou o envio do cartão ou da proposta de abertura de conta e sequer celebrou o contrato com o banco XYZ, mas tem dúvidas acerca de eventual indenização. Doutores, ela vai ter direito de indenização? É claro que vai. Além de ela ter o direito do judiciário declarar que essa dívida não existe, ou seja, a declaração da inexistência da dívida, além de ela ter o direito de ter o seu nome retirado, né, dos órgãos aí do rol, digamos, de maus pagadores, doutores, ela vai ter o direito de receber uma indenização, já que ela teve, né, ou ela foi vítima de uma situação, né, de uma prática abusiva de consumo por parte da instituição financeira, o banco XYZ, certo? Então, na qualidade de advogado, diante do caso concreto, assinale a correta. Vamos lá. A conduta adotada pelo banco XYZ é prática abusiva à luz do Código do Consumidor. Começamos bem, ó. Prática abusiva. Mas como Bruna não é consumidora, haja vista a ausência de vínculo contratual, deverá se utilizar das regras do Código Civil para fins de eventual indenização. É óbvio que a A está errada, gente. Qual é o erro da A? Veja, a conduta adotada pelo banco é prática abusiva? Sim. Mas olha o erro. Mas Bruna não é consumidora. O erro está aqui, ó. Vou grifar para você, ó. Bruna não é consumidora, estou grifando de vermelho. Isso aqui é o erro da questão. Professor, por que isso aqui é o erro da questão? Muito simples. Gente, quando você olha a questão da relação de consumo, lá da Lei 8.078 de 90, para você ter a incidência do CDC, por quê? Você tem que entender que a relação consumerista é uma relação privada. E que o Código Civil é aplicado de forma o quê? Subsidiária. Certo? Porque o Código Civil, regra, também regulamenta relações o quê? Privadas, tudo bem? Ramo do direito privado. Moral da história, vem comigo para você entender. Primeiro eu olho, essa relação aqui é uma relação consumerista? Se for, é o CDC na jogada. Não sendo o CDC, aí eu vou olhar o Código Civil de forma subsidiária, que é o que a A está falando. Por quê? Para ser uma aplicação da consumerista, para ser uma relação onde a gente vai ter a aplicação da Lei 8.078 de 90, eu preciso, turma, ter uma relação, então, especializada, que é a relação de consumo. E para ter uma relação de consumo, eu tenho que ter o quê, turma? Elementos. E o primeiro elemento que a gente sempre vai olhar são os elementos que nós chamamos de elementos subjetivos da relação de consumo. De um lado eu tenho que ter o consumidor e de outro lado eu tenho que ter quem, turma? O fornecedor. Tudo bem? Tem que ter o consumidor de um lado e o fornecedor do outro. Faz sentido? Que a instituição financeira é fornecedor? Ninguém tem dúvida. Por quê? Fornecedor, para a aula, se você não conhece o conceito, e abre o artigo 3º do CDC. Abre o artigo 3º da Lei 8.078 de 90. Gente, fornecedor é qualquer pessoa física ou jurídica, direito público ou direito privado, nacional ou estrangeira, e até mesmo a situação dos entes despersonalizados, para pegar aquelas situações de prestação de serviço ou fornecimento de produto, de forma informal, que pratique o quê, turma? Ó, atividade. Ou seja, para ser fornecedor, eu não preciso de registro, eu não preciso estar legalizado, mas eu tenho que ter o quê? Prática reiterada da minha atividade. E é óbvio, ninguém tem dúvida que uma instituição financeira presta serviço de forma o quê? Reiterada. Todos nós aqui, provavelmente, acabou aquela era de guardar dinheiro em colchão, em cofre, pelo menos para a maioria das pessoas comuns, como nós. Veja, de guardar o dinheiro em casa. A gente sempre tem um contrato, uma relação com uma instituição financeira. Faz sentido para vocês? Então, que a instituição financeira é fornecedora, artigo 3º caput, ninguém tem dúvida. Agora, a Bruna não é consumidora.
Isso que a questão está falando. Porque quando a gente olha o artigo 2º caput do CDC, está escrito lá, consumidor é qualquer pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. E aí você fala, pô, de fato, olhando o artigo 2º caput do CDC, a Bruna não é consumidora. Por quê? Porque ela teve relação com a empresa que negativou o seu nome? Nenhuma. Ela teve relação com o banco, com a instituição financeira? Não, professor, não teve nenhuma. Então ela não é consumidora. Gente, mas aí que é o detalhe. Ela não é consumidora padrão. Ela não é consumidora em sentido estrito. Mas o próprio CDC, no seu artigo 2º parágrafo único, toma nota. O próprio CDC, no seu artigo 2º parágrafo único, no seu artigo 17 e no seu artigo 29, ele traz as figuras do consumidor por equiparação. Tá lá, ó. Abre o seu CDC e olha. Artigo 2º parágrafo único 17 e 29. Equiparam-se a consumidor. Ou equiparam-se a consumidores, se você preferir. E aí você tem a situação. Ali do artigo 17, a Bruna foi vítima de um acidente. Como assim um acidente? Ué, o preposto, ela acabou por desatenção, sendo furtado e a pessoa que furtou foi lá e utilizou. Ué. Ou, se você preferir, ela tá lá no 29. Ela foi exposta a uma prática abusiva de consumo, que é essa situação da instituição financeira mandar, sem solicitação do cliente, sem solicitação do consumidor, talionário ou cartão de crédito para a residência, até mesmo pela situação, para a possibilidade do extravio. Então a Bruna é consumidora? Ela é uma consumidora por equiparação. Tudo bem? Então a letra A está errada. Vamos lá. Letra B de bola. A pessoa exposta a uma prática abusiva, como na hipótese do envio de produto não solicitado, é equiparada à consumidora. Logo, Bruna pode postular indenização com base no CDC. Muito bem, doutores. Conforme eu havia dito para vossas excelências, ela tem direito à indenização? Tem. Então a B de bola é a correta. Ó. A pessoa exposta a uma prática abusiva, como foi Bruna, como na hipótese de envio de produto não solicitado, é equiparada, olha aqui, ó, é equiparada a consumidor. Logo, Bruna pode postular indenização com base no Código de Defesa do Consumidor, ou que nem tá aí, Código do Consumidor. A B de bola é a correta. Gabarito, então, questão 1, B de bola. Vamos lá. C de casa. A prática bancária em questão é abusiva segundo o CDC. Mas o furto sofrido pelo preposto do banco XYZ configura culpa exclusiva de terceiro, excludente da obrigação da instituição financeira de indenizar a Bruna. É claro que tá errado, né, gente? Primeiro porque ele é preposto, sendo preposto, né? O próprio Código Civil fala, né, que a pessoa jurídica responde pelos atos, né, dos seus prepostos, dos seus funcionários. Ué, então é óbvio que a C está errada, né? Senão, se fosse assim, estaria muito fácil, né, para o banco escapar da indenização nessa situação de prática abusiva. E a letra D de dado fala: o envio de produtos sem solicitação do consumidor não é expressamente vedado pela lei consumerista, que apenas considera o produto como mera amostra grátis, afastando eventual obrigação do banco XYZ de indenizar a Bruna. É claro que está errado mesmo, porque quando a gente fala em produto, se você quiser parar aí a aula e assistir e ler, né, o artigo 3º, parágrafo 1º do CDC, você vai ver que inclusive a amostra grátis é considerado produto para fins do CDC, certo? Porque o que não exige remuneração, né, senhores, é o produto. Agora, o que exige remuneração é o serviço como regra, certo? Então a gente vai ver daqui a pouco o artigo 3º, parágrafo 2º, fala que para ter incidência do CDC, o serviço tem que ser o quê, turma? Né, remunerado. Tem que ser, então, né, tem que ter ali uma onerosidade por parte do consumidor. Agora, o produto não. O produto é qualquer bem, né, senhores? Móvel, imóvel, material e imaterial, ainda que seja o quê, turma? Gratuito. Então, a amostra grátis é considerado? É claro que sim. É óbvio que sim. Né? Senão estaria muito fácil para o fornecedor escapar de eventual responsabilização. E até o serviço tem, né, aquela situação de remuneração indireta, que também tem exceção que a gente vai ver aí durante a nossa aula, tá bom? Vamos lá. Questão 2, retirada agora do exame 17. Saulo e Bianca são casados há 15 anos e há 10 decidiram ingressar no ramo das festas de casamento, produzindo os chamados bem casados, deliciosos doces recheados oferecidos aos convidados ao final da festa. Saulo e Bianca, olha lá, vou grifar para vossas excelências, eles não possuem, olha lá, eles não possuem registro da atividade empresarial desenvolvida, tá vendo? A prova tentando te enganar. Que, pelo fato deles não terem registro, eles não seriam fornecedores, eu já falei. Que o artigo 3º do CDC considera fornecedor qualquer pessoa física ou jurídica, ainda que não tenha registro. Exatamente o quê? Para pegar essa situação, né, de fornecedor que trabalha na informalidade.
Então, desde que se prove que tem uma prática reiterada, uma atividade, portanto, daqueles verbos que estão lá de produção, transformação, transporte, fornecimento, comercialização, importação, exportação. Gente, tá lá um monte de verbo ali no artigo 3º. Entra como fornecedor. Certo? Então eles são fornecedores, ainda que não estejam registrados. Até mesmo porque, né, faço aqui um adendo, né, para a aula da professora Olga de Direito Empresarial, mas você aprende, inclusive, com a questão da Olga, né, que o empresário, né, ele tem que trabalhar, né, senhores, com a questão da habitualidade, ou seja, fazer a reiteração. E que o registro, como regra, lá nos termos do artigo 966 do Código Civil, o registro é constitutivo, é declaratório. Ele é declaratório como regra. Algumas exceções que o registro do empresário é uma situação de registro constitutivo, como por exemplo na questão, né, daquele que pratica atividade rural. É uma exceção, porque como regra, o empresário com ou sem registro, ele é empresário desde que ele preencha os requisitos lá do artigo 966, que nem a Olga ensina brilhantemente na aula de Direito Empresarial. Beleza? Então, vamos lá então, eles ser a única fonte de renda da família é a produção do bem casados. Lembrando que eles vão ser fornecedores, lembra dessa informação. No mês passado, os noivos Carla e Jair encomendaram ao casal uma centena de bem casados no sabor de doce de leite. A encomenda foi entregue conforme contratado, no dia do casamento. Legal, até aqui tá tudo lindo, né? Contudo, diversos convidados ingeriram os quitutes e sofreram infecção gastrointestinal, já que o produto estava estragado. Que pena, hein, gente? O bem casado, melhor parte, né, do final do casamento. Quem gosta, né, turma, sabe o que eu tô falando, né? Eu, gordinho aqui, declaro, né, o gosto pelo bem casado. Então, a impropriedade do produto para o consumo foi comprovada por perícia técnica. Ou seja, estava impróprio para consumo, certo? Com base no caso narrado, assinale a correta. Vamos lá. O casal Saulo e Bianca se enquadra no conceito de fornecedor do Código de Consumidor. Muito bem. Pois fornecem produtos com habitualidade e onerosidade, sendo que apenas Carla e Jair, na qualidade de consumidores indiretos, poderão pleitear indenização. Então olha só, doutores, a prova está falando aqui, eu vou até grifar de vermelho, ó, tá errado a letra A. Começou bem. Saulo e Bianca são fornecedores? São. Por quê? Porque tem o quê? Essa prática reiterada, pratica atividade. Certo? Ainda que não tenha registro. Agora, aqui tá falando que só a Carla e o Jair, que foi quem comprou os bem casados para entregar para os convidados na festa, tem o direito de receber indenização. É claro que não. Gente, aqui de novo, nós tivemos um acidente dentro de uma relação de consumo. Então, ainda que o Marcos, que estava lá no casamento, nosso cameraman, estava lá no casamento da Carla e do Jair, ele não tenha comprado o bem casado da Saulo e do Bianca, não tenha comprado o bem casado da Carla e do Jair. Ué, entre Carla e Jair, os noivos, e Saulo e Bianca, existia uma relação de consumo? Existia, certo? Então ali, se ele consumiu o produto estragado, significa que ele foi vítima de um acidente de consumo. Então ele vai ter direito, também o Marcos, que passou mal, que teve a infecção pelo bem casado, está estragado, ele tem o direito de pleitear a indenização? Tem, porque ele é uma situação, né, senhores, do quê? De consumidor por equiparação. Beleza? Mesma questão, tá vendo como é fácil? Então, a A tá errada. Vamos lá, B de bola. Embora a empresa do casal Saulo e Bianca não esteja devidamente registrada na junta comercial, pode ser considerada fornecedora à luz do Código do Consumidor. Muito bem. E os convidados do casamento, na qualidade de consumidores, atenção, por equiparação, poderão pedir indenização diretamente àqueles. Perfeito. B de bola correta de novo. Tá vendo que fácil? Muito fácil CDC, né? Tranquilo as questões. Vamos lá. C de casa. O CDC é aplicável ao caso. Vamos ver o erro da C. Gabarito, então, da 2, de novo, B de bola, tá? Vamos ver o erro da C e da D pra gente aprender. O CDC é aplicável ao caso. Começamos bem. Sendo certo que tanto a Carla e o Jair quanto os seus convidados são consumidores por equiparação e poderão pedir indenização. Porém, a inversão do ônus da prova só se aplica em favor de Carla e Jair, contratantes diretos. É claro que está errado. Gente, a inversão do ônus da prova é o artigo 6º, lá, inciso 8º do CDC, certo? E ali, qualquer tipo de consumidor tem o direito de inversão do ônus da prova, que a gente vai ver daqui a pouco, isso é uma pegadinha, que não é automático.
O juiz inverte o ônus da prova quando ficar comprovado a verossimilhança do alegado pelo consumidor na sua causa de pedir, ou seja, nos fatos da petição inicial, ou quando ficar comprovado que o consumidor é hipossuficiente, ou seja, que ele apresenta algum tipo de vulnerabilidade em relação ao fornecedor. Então a C está errada aqui, ó o erro da C. Ó. A inversão do ônus da prova só é aplicada em favor a Carla e o Jair, os noivos, que são os contratantes diretos. Está errado, negativo. D de dado. A atividade desenvolvida pelo casal Saulo e Bianca não está oficialmente registrada na junta e, portanto, por ser ente despersonalizado, não se enquadra no conceito de fornecedor da lei. Errado, gente. A lei fala ainda que despersonalizado. Tá vendo como é fácil? Então, parou aqui a questão, vamos para 3, que essa aqui já tá morta, beleza? Vamos lá. Exame 29. Questão 3. Questão boa, hein? Gosto bastante dessa questão também, ó. A concessionária de veículo X adquiriu da montadora 30 unidades do mesmo modelo de cores diversificadas, a fim de guarnecer seu estoque e direcionou 3 veículos desse total para uso da própria pessoa jurídica. Bom, aqui eu quero já parar um pouquinho para dar uma explicação rápida. Gente, muitas pessoas acham que uma pessoa jurídica não pode ser consumidor. Por quê? Porque quando a gente olha o artigo 2º fala adquirir como destinatário final. Mas, gente, a hora que você olha o artigo 2º caput, tá lá, consumidor é qualquer pessoa física ou jurídica, então a pessoa jurídica pode, desde que ela adquira o produto ou serviço como destinatário o quê? Final. O que é ser destinatário final? Destinatário final é você retirar de forma definitiva o produto da cadeia de consumo. Tiago, não entendi. É simples, ué. Vamos imaginar que a Max Juris ela não prestasse serviço, né, de educação jurídica, né, de ensino à distância. Veja, ela não prestasse. O que a Max Juris fizesse? A Max Juris trabalha com ar-condicionado. Então eu estou vendo aqui no estúdio, você não está vendo, mas tem aqui dentro um ar-condicionado da marca Y, certo? Para não dar, né, Ibope, né, sem recebimento de merchan. Veja, o fato é um só. O ar-condicionado está aqui da determinada empresa, então a Max o que ela faria? Ela compraria dessa montadora aqui, dessa fabricante, né, de ar-condicionado, esse ar. Mas para quê? Não para ela colocar aqui no estúdio, sim para ela revender para você que está me assistindo. Então, ao invés de eu estar aqui falando de direito do consumidor, eu estaria aqui falando para você de ar-condicionado. Falando que o nosso ar é o melhor ar do mercado. Tá vendo? Então, nessa situação, é óbvio que se você comprasse esse ar-condicionado e ele viesse dar problema, veja, você poderia processar a Max. E a Max também poderia, com direito de regresso, processar a empresa que fabricou o ar-condicionado. Mas a Max não era consumidora. Sabe por quê? Por quê? Porque ela adquiriu esse produto, mas não como destinatário final. Ela adquiriu o ar para colocar de volta na cadeia de consumo. Tudo bem? Tá vendo? Então, nessa situação, no meu exemplo do ar-condicionado, a Max, de fato, poderia processar a fabricante? Sim, mas com base no Código Civil, porque ela não se enquadraria no conceito de consumidor. Mas não é porque ela é uma pessoa jurídica. É porque ela não era o quê? A destinatária final desse produto, no meu exemplo do ar-condicionado. Agora, nessa situação aqui, aonde a Max comprou esse ar-condicionado, para cá, ó, para o nosso estúdio, para que a gente possa prestar o serviço educacional à distância para você que está me assistindo no conforto do seu lar, moral da história, ela adquiriu esse ar-condicionado como destinatário final. Tá vendo? Porque ela não quer revender, ela não quer devolver para o mercado. Não quer colocar de novo para a cadeia de consumo. Tudo bem? Então agora, no meu segundo exemplo, na minha segunda casuística, se esse ar-condicionado der problema, pode a Max processar a fabricante com base no CDC? Pode. Claro que pode. Você está vendo a questão? Então você tem que entender que a concessionária, ó, ela comprou 30 veículos. Só que desses 30, 27 vão ser para revenda e 3 para uso dela. Então, essas 27 unidades que vão ser revendidas, se der problema, para ela processar a montadora vai ser Código Civil, porque ela não é consumidora. Agora, essas 3 unidades que ela adquiriu, para ela utilizar como destinatária final, se der problema, ela pode processar a montadora no CDC? Pode. Porque, embora ela seja, né, uma concessionária, ela tinha 3 veículos ali como destinatária final. Ficou claro para Vossa Excelência? Questão boa, gente. Boa, boa mesmo, de verdade. Uma das questões mais legais que eu vi aqui no exame de ordem, até para o aluno, né, ficar confuso. Foi muito bem feita a questão. Então, a prova fala, ocorre que 5 veículos
5 veículos dos 30 apresentaram problemas mecânicos decorrentes de falha na fabricação, que comprometiam a segurança dos passageiros. Desses automóveis, atenção, ó, um pertencia à concessionária e os outros 4 a particulares que adquiriram o bem na concessionária, certo? Beleza? Então um deles, ó, era para situação não de revenda, e sim dessa concessionária X, né, de utilização como destinatária final. Então ela tem direito de usar o CDC nessa unidade? Tem. E, obviamente, quem adquirir os carros da concessionária vai poder processar tanto a concessionária como a montadora também, com base aonde, turma? No CDC, porque essas pessoas, até que se prova o contrário, adquiriram ali como destinatária final, certo? Então, nesse caso, com base no CDC, a assinale é correta. Vem comigo, ó. Entre os consumidores particulares e a montadora, ó, entre os consumidores particulares e a montadora, não é a concessionária, é quem fabricou o veículo. Inexiste, ou seja, ó, não existe relação jurídica, posto que a aquisição dos veículos se deu na concessionária. Errado, turma. É claro que existe relação jurídica, certo? Compete ao consumidor escolher quem é que ele quer processar quando se trata, senhores, de uma situação do quê? De vício do produto, que é o nosso caso aqui. É uma situação de vício do produto, artigo 18 do CDC. Os fornecedores, a cadeia inteira de fornecedor, ela tem uma responsabilidade objetiva, né, civilmente falando, uma responsabilidade objetiva e solidária. Certo, doutores? Só que o litisconsórcio ali, obviamente, a escolha, né, do consumidor é um litisconsórcio, então, facultativo. Assiste a aula do nosso querido professor Vinícius, né, de processo civil. Você vai entender a questão lá do litisconsórcio. Tudo bem? Então, existe relação jurídica? Sim, porque o CDC coloca como faculdade ao consumidor na questão do vício do produto, ele escolhe quem ele quer processar. Ele pode processar toda ali a cadeia, a sua escolha, certo? Então existe uma relação jurídica, embora tenha sido adquirido o veículo não na montadora e sim na concessionária? É claro que sim, até mesmo porque, qual é o problema ali? O problema é uma falha de fabricação, ó, tô circulando aí no enunciado para você ver ali, ó, falha de fabricação. Quem fabrica é a montadora e não a concessionária, tá? Vamos lá, B de bola. Entre os consumidores particulares e a montadora, ok? Entre os consumidores particulares e a montadora, por se tratar de falha na fabricação, existe relação jurídica protegida pelo CDC. Até aqui tá perfeito. Na relação jurídica entre a concessionária e a montadora, no que se refere à unidade adquirida pela pessoa jurídica para uso próprio, é de direito comum civil. Errado. Tá vendo como tá errado? Veja, começamos bem. Entre o consumidor particular e a montadora tem relação consumerista. Agora, e entre a concessionária e a montadora em relação a essa unidade que a concessionária comprou para uso interno? Aí vai ser CDC ou Código Civil? Tá falando que vai ser Código Civil e tá errado. Também vai ser CDC, porque ali a concessionária adquiriu essa unidade que deu problema como destinatária final. Então a B também tá errado. C, vamos lá. Existe entre concessionária e montadora relação jurídica regida pelo CDC, mesmo que ambas sejam pessoas jurídicas, no que diz respeito ao veículo adquirido pela concessionária para uso próprio e não para venda. Muito bem, porque nessa situação a concessionária adquiriu produto como destinatária final. Ela é uma consumidora em sentido estrito, consumidora padrão. Marque aí na letra C, né? Artigo 2º caput do CDC. É a correta, então. Gabarito, questão 3C de casa. Tudo bem? É a correta. A letra D fala, vamos ver o erro da D? Somente existe relação protegida pelo CDC entre o consumidor e a concessionária, que deverá ingressar com a ação de regresso contra a montadora. Posso parar, gente? Claro que tá errado, né? Tá aqui, já começou errado, né? Somente tem relação jurídica pelo CDC entre o consumidor e a concessionária. Aqui a gente já viu que tá errada a questão. Vamos pro 4, gente. Questão antiga, tá? Peguei aqui mesmo para fins de fixação do conteúdo. Questão retirada do exame 6. Vamos lá, questão 4, ó. O ônus da prova incumbe a quem alega, e a existência do fato constitutivo do seu direito e impeditivo, modificativo e extintivo do direito daquele que demanda. Muito bem, isso é uma regra que está lá no Código de Processo Civil, desde a época do CPC de 73, reproduzido no CPC, né, doutores? Você sabe melhor do que eu, de 2015, né? Então, o ônus da prova, a regra é de quem alega, certo? Então, o ônus da prova é de quem alega. O CDC, entretanto, prevê
a possibilidade de inversão do ônus probatório. E a respeito do tema é correto afirmar que... Então, gente, ó, é aquilo que eu falei. O artigo 6º, inciso 8º, né, ou se for referir inciso 8 do CDC, ele fala, né, turma, o artigo 6º fala dos direitos do consumidor e o inciso 8 é aquele que mais bate, né, nas provas da OAB. É a questão, né, da facilitação do acesso, né, aos direitos, inclusive a questão, né, do inversão do ônus da prova. O que eu percebo, né, turma, por que eu coloquei essa questão aqui pra gente bater um papo sobre ela, é que muitos alunos chegam, né, na prova da OAB acreditando que a inversão do ônus da prova é automática, que todo consumidor tem o direito de inversão de ônus da prova, e isso é um equívoco enorme. Porque se você olhar o próprio artigo 6º, inciso 8 do CDC, você vai ver que o juiz, né, poderá, desde que o consumidor comprove na sua causa de pedir nos fatos a verossimilhança, ou seja, que aquilo que ele está falando provavelmente é verdade, certo? Ou não é E, é um ou outro, tá? Não são requisitos cumulativos, são alternativos. Ou que o juiz perceba que o consumidor é o quê? É hipossuficiente, ou seja, ele apresente algum tipo de vulnerabilidade, uma vulnerabilidade que pode ser informacional, técnica, jurídica, certo, turma? Em cima daquela situação entre ele e o fornecedor, ou até mesmo econômica, né? Tá bom? Então, cuidado aí. Vamos lá. Questão 4, letra A. Ocorrerá a inversão do ônus da prova em casos excepcionais em que o juiz verifique ser verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele, consumidor, hipossuficiente. Muito bem, ó. Conforme eu já tinha adiantado, essa aqui já vai ser a correta. O gabarito 4, letra A de amor, é a correta, tá? Então veja, não é automático. Por isso que tá correto aqui falar que é em caso excepcional. E tá vendo? Não é cumulativo, é alternativo. Ou ele, o juiz percebe a verossimilhança daquilo que ele alegou, aquilo que ele tá falando provavelmente é verdade. Dá um exemplo, professor? Claro, uma situação do quê? Ué, eu tô com meu nome negativado por uma dívida que tá paga. Eu junto ali o comprovante de pagamento. Então o juiz, ele vai inverter o ônus da prova por quê? Porque com esse documento que eu juntei na minha petição inicial, provavelmente o que eu tô falando é verdade. A dívida tá o quê? Paga. Se a dívida tá paga, meu nome não era pra estar negativado. Tá vendo? Verossimilhança do que eu falo. Agora, pode ser que eu tenha falsificado o documento, então agora inverto o ônus da prova. A outra parte pode vir provar que aquele documento não é o quê? Verdadeiro. Mas, tá vendo por que inverteu o ônus? Agora, você chega e simplesmente fala, meu nome tá negativado. Certo? E você não tem documento nenhum. Ou seja, fica meio complicado numa primeira situação. Aí você pode agora pedir a inversão do ônus através do quê? Mostrando a sua hipossuficiência em relação ao fornecedor. Mostrando uma vulnerabilidade. Certo? Beleza? Então a A já é a correta. É uma ou outra. A B fala, é regra. A inversão do ônus da prova é regra. E basta o consumidor alegar os fatos, pois caberá ao réu produzir provas que o desconstituam, já que o autor é hipossuficiente nas relações de consumo. Mentira, nem todos são. Certo? Então a B está errada. A C fala, será deferida em casos excepcionais, exceto se a inversão em prejuízo do consumidor houver sido previamente ajustada por meio de cláusula contratual. Não, gente. O juiz, inclusive, numa situação dessa, que no contrato já fala que quem vai provar é o consumidor, é uma situação de nulidade, certo? O juiz, inclusive, tem o poder de declarar essa nulidade, né, de ofício, dentro de uma relação de consumo. Por quê? Porque, regra geral, as regras do CDC são regras cogentes, está lá no artigo 1º, são ordem pública. Certo, turma? Com raríssimas exceções, como por exemplo no artigo 40, né, questão do orçamento, ou do artigo 18, parágrafo 2º, né, o período que o fornecedor tem para corrigir eventual vício, né, de qualidade do produto. Veja, com exceção das situações que o próprio CDC fala, né, que salvo disposição em sentido contrário, aonde então a lei permitiu, né, a disposição para as partes que sejam capazes, né, de fazer ali contrariar aquilo que está na legislação, as regras do CDC são o quê, turma? Cogentes, não são dispositivas, elas são de ordem pública, certo? Então, não são, embora seja uma relação privada, o CDC veio aqui até por uma questão, né, constitucional de proteção ao direito do consumidor, inclusive direito fundamental, está lá na nossa Constituição, no nosso artigo 5º, tá bom? Direito do consumidor protegido de forma constitucional, tá? Vamos lá então, tá errado a letra C. Letra D. Ocorrerá em todo processo civil que tenha por objeto as relações consumeristas, não se admitindo exceções, sendo declarada abusiva qualquer cláusula que disponha de modo ao contrário. Gente, então ocorrerá em todo o processo civil, ou seja, sempre o consumidor vai ter direito à inversão do ônus. Errado, hein?
A inversão do ônus não é automática, então por isso que a D está errada. Vamos lá. Questão 5, retirada agora do exame 11. Carla ajuizou a ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos contra o dentista Pedro. Atenção, ó. Contra o dentista Pedro. Porque isso aqui é interessante, ó. O dentista é um profissional liberal, certo? Então, quando a gente fala de responsabilidade civil dentro do CDC, regra, os fornecedores sempre respondem de forma o quê, turma? Objetiva. A responsabilidade civil no CDC é sempre o quê? Objetiva. Existe uma exceção no fato do serviço. Tá lá no artigo 14, parágrafo 4º do CDC. Gente, quando for um fato, ou seja, um acidente de consumo, na prestação de um serviço, e quem prestou o serviço foi um profissional liberal, a responsabilidade civil é subjetiva. Então, uma exceção. Então, regra, decora. Toda responsabilidade civil no CDC, regra, é objetiva. Tudo bem, turma? É objetiva. Exceção, fato do serviço quando prestado pelo profissional liberal. Artigo 14, parágrafo 4º do CDC. Ali a responsabilidade civil é subjetiva. Então vai ter que provar a existência de dolo ou de culpa, né, em relação ali ao dentista, para você conseguir receber a indenização. Tudo bem? Então a Carla ajuizou a ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos contra o dentista, lastreada em prova pericial que constatou falha durante um tratamento de canal na prestação do serviço odontológico. Ó, prestação do serviço odontológico. E o Pedro é profissional liberal, ok? O referido laudo comprovou a inadequação da terapia dentária adotada, o que resultou, isso é triste, hein, na necessidade de extração de 3 dentes da paciente, sendo que na execução da extração ocorreu fratura da mandíbula de Carla, que gerou redução óssea e sequelas permanentes, que incluíram assimetria facial. Meu Deus, coitada, hein? Com base no caso concreto, à luz do CDC, assinale a correta. Vamos lá, doutores, muito fácil a questão, hein? Letra A. O dentista Pedro responderá objetivamente pelos danos causados à paciente Carla. Errado. Subjetivamente, tá bom? Ah, tá errada. Tudo bem? B. Haverá responsabilidade de Pedro independentemente de dolo ou de culpa. Parou, gente. Independentemente de dolo ou de culpa, seria uma responsabilidade civil objetiva. E aqui é subjetiva. A gente viu, então, tanto a A como a B tem o mesmo erro. C. A obrigação de indenizar por parte de Pedro é subjetiva, muito bem, começamos bem, ó. É subjetiva e fica condicionada, portanto, à comprovação do dolo e da culpa. Perfeito. C de casa é a correta. Gabarito 5, C de casa. Artigo 14, parágrafo 4º do CDC. A letra D fala: não existe relação de consumo no caso em questão. Como não existe? Pode parar, tá? Pode parar. Não, claro que existe relação de consumo, tá? Ela era fornecedora, o Pedro era fornecedor, desculpa, né? E a Carla era consumidora, estava adquirindo ali a prestação de um serviço odontológico, né? Obviamente como destinatário final, né? A boca dela. Faz sentido? Vamos lá? Exame 16, turma. Questão 6. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços e produtos estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor reconheceu a relação jurídica qualificada pela presença de uma parte vulnerável, devendo ser observados os princípios da boa-fé, lealdade contratual, dignidade da pessoa humana e equidade. Muito bem, lindo até aqui. A respeito da temática, assinale a correta, gente. Vamos lá, assinale a correta. Então, pergunta, né, sobre o CDC, sobre responsabilidade. Vamos lá? Então, a responsabilidade civil subjetiva dos fabricantes impõe ao consumidor a comprovação da existência... Vou parar. Por que, professor, você vai parar? Ué, a responsabilidade civil subjetiva dos fabricantes? Pera lá, no CDC eu já expliquei. Toda responsabilidade civil do fornecedor é objetiva. A exceção é da questão anterior. É na questão do fato do serviço, ou seja, no acidente, na prestação de um serviço ao consumidor, quando o fornecedor for um profissional liberal. É a única exceção de responsabilidade civil subjetiva no CDC. Porque regra, seja fato do produto, vício do produto ou vício do serviço, gente, a responsabilidade civil é sempre o que no CDC? Objetiva. Professor, qual que é a diferença de fato para vício? Gente, o vício, ele é interno. O fato é a exteriorização do vício. Professor, de novo, o vício é intrínseco, o fato é extrínseco. O vício é aquela situação que torna o produto impróprio, inadequado para o fim que se destina, para o seu uso, para a sua utilização. Então você compra, senhores, um computador e ele não liga. Ou ele liga e depois que a hora que você vai começar o seu trabalho, vai começar a assistir a aula, ele apaga. Ué, tá vendo? Ó, ele tem um vício, é interno a ele. Isso é vício. Agora, se um dia você liga esse computador e ele explode,
Isso é um fato, ó. Aquele probleminha interno se exteriorizou, ó, fato, certo? Então o fato é o verdadeiro acidente, certo? O fato é o verdadeiro acidente, é quando você tem uma situação de exteriorização daquele vício do produto, daquele vício do serviço, certo? Você tem uma situação, você compra um potinho de maionese. Se você chega na sua casa antes de consumir e passar mal, você vê que está estragado, ó, aquele produto está impróprio para ser consumido, então ele tem um vício. Agora, se você não percebe que está estragado, come e tem uma infecção, certo? Intestinal, moral da história, agora, ó, aquilo que era do produto exteriorizou, você está passando mal. Já há um acidente. Então aqui a gente já fala que foi pro fato. Isso é importante? É. Se você quiser tomar nota, ó, fato, artigos 12, 13 e 14 do CDC, vício 18, 19 e 20. São os artigos mais importantes aqui das próximas questões, inclusive os que mais caem na prova de CDC, tá bom? Vamos lá com a gente? Então, letra B de bola, ó. Letra B de bola. A responsabilidade civil do fabricante é subjetiva e subsidiária. Gente, quando o comerciante é identificado e encontrado. Parou. Não. Parou. Não. Gente, a responsabilidade do fabricante é sempre objetiva. Então, de novo, nem preciso continuar lendo. C de casa. A responsabilidade civil objetiva do fabricante somente poderá ser imputada se houver demonstração dos elementos mínimos que comprovem o nexo de causalidade que justifique a ação proposta. Ônus esse do consumidor, certo? Beleza, a C de casa é a correta. Então, gabarito, ó, letra C de casa, questão 6. Professor, não entendi. Vamos devagarzinho para entender e depois a gente vai ver a D, a pegadinha aqui da prova, ó. Vamos lá. A responsabilidade civil, presta atenção, objetiva do fabricante. Então, regra sempre objetiva. Não é profissional liberal, certo? Somente pode ser imputada se houver demonstração de elementos mínimos que comprovem o nexo de causalidade. O quê? Entre a ação e o resultado. Ainda que você não precise comprovar dolo ou culpa, tem que ter nexo causal. Elementos da responsabilidade civil que você aprende lá com o André, com a Samantha, com o Fred, nossa equipe maravilhosa de direito civil. Faz sentido para vós, excelências? Moral da história. Então aqui, né, tá tudo certo. E quem é que tem esse ônus? Consumidor, gente. O ônus da prova é de quem alega. A inversão do ônus da prova a gente viu aqui nessa aula. Ao contrário do que você chegou aqui pensando, é exceção. Não é automático. Tá vendo? Então, ao contrário do que todo mundo pensa, regra é o consumidor que vai ter que provar aquilo que ele alega. Porque a inversão do ônus da prova tem requisito que a gente viu do artigo 6º, inciso 8º. Embora sejam requisitos alternativos, não precisa os dois, é um ou outro, tem que estar lá. Senão o juiz não vai inverter. Porque o CPC é claro, a inversão do ônus o ônus da prova é de quem alega. Beleza? Então a C é a correta. Agora, olha a D. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo é questão de ordem pública e de imputação imediata. Errado, gente. É aqui que eu tô falando a pegadinha, ó. A galera geralmente assinala essa. Quando eu faço simulado dentro das minhas turmas, né, presenciais, o aluno sempre fala, professor, o gabarito errado, tem que anular. Não, tem que anular você. Você que está estudando errado. Porque não é questão automática. Tô falando aqui. Cuidado, tá? Vamos lá. 7. Exame 11. O mercado A comercializa o produto desinfetante W, fabricado por W Industrial. Muito bem. Então, o mercado A está comercializando esse desinfetante W, que é fabricado pelo W Industrial. O proprietário do mercado B adquiriu o produto para o uso de higienização das partes comuns das suas instalações. Verifica que o volume contido no frasco está em desacordo com as informações do rótulo. Moral da história, é um vício de quantidade do produto. Faz sentido para vocês? Mas, Thiago, deixa eu entender. O mercado B é mercado, é pessoa jurídica. Sim, mas ele comprou para as instalações internas. Ah, então ele também é consumidor, o mercado B. Embora seja pessoa jurídica, já vimos isso aqui, não cai nessas pegadinhas tontas, hein? Tá? Em razão disso, o mercado B propõe ação judicial contra o mercado A, que comercializou o produto, certo? Invocando o CDC, Lei 8.078 de 90. Ou seja, ele não trouxe o fabricante na história, ele trouxe o mercado que vendeu. Ué, ele pode fazer isso? É uma situação de vício do produto? Pode, certo? Se fosse fato do produto, aí sim, o comerciante só responderia de forma subsidiária. Tá lá no artigo 13, depois você dá uma olhadinha, tá? Mas aqui não, aqui é vício de quantidade do produto. Tudo bem, turma? Vamos lá. Arguindo vícios decorrentes de tal disparidade, o mercado A
em defesa, apontou que se tratava de responsabilidade do fabricante e requereu a extinção do processo. A respeito do caso sugerido, assinale a alternativa correta. Certo? Gente, então vamos lá. No vício de quantidade do produto, toda a cadeia de fornecedor, inclusive o comerciante, responde de forma direta, objetiva e solidária. Então, ainda que, de fato, o problema seja do fabricante, o mercado A vai responder? Vai, galera. Ele que entre com o direito de regresso, mas ele responde? Claro que responde, porque é uma situação de fato de vício do produto, vício de quantidade do produto. Então, toda a cadeia de consumidores, de fornecedores, respondem de forma o quê? Direta, né, objetiva e solidária. Tá? Beleza? Então, a letra A fala, o processo merece ser extinto por ilegitimidade passiva. Errado, gente. B, o caso versa sobre fato do produto. Errado, é vício de quantidade do produto. Tá? Porque se fosse fato do produto, de fato, a responsabilidade do A seria o quê? Subsidiária. Comerciante no fato do produto, tá lá no artigo 13. Responde só de forma o quê, turma? Subsidiária, embora também seja objetiva, mas é de forma subsidiária. Só naquelas hipóteses de exceção do artigo 13, tá? Para a aula e vai ler para você entender. C. O processo deve ser extinto, pois o autor não se enquadra como consumidor. Errado! Claro que ele é consumidor, artigo 2º caput, adquiriu o produto como destinatário final, embora fosse pessoa jurídica. Já explicamos isso aqui. Sobrou, né? Gabarito 7, letra D de dado, ó. Trata-se de vício do produto, vício de quantidade do produto. Logo, o réu e o fabricante são o quê? Olha aqui, ó. Vou até grifar de canetinha amarela aqui, ó. Solidariamente responsáveis. Certo? Então, o mercado A que depois entre com direito de regresso contra o fabricante. Tudo bem? Mas está tratando-se de vício do produto, seja de qualidade, seja de quantidade, o comerciante responde também de forma direta, objetiva e, obviamente, uma responsabilidade solidária aí entre todos os fornecedores. Tá bom, turma? Vamos lá, questão 8, exame 18. Vamos lá, questão 8, exame 18. Dulce, 58 anos de idade, fumante há 3 décadas, foi diagnosticada como portadora de enfisema pulmonar. Trata-se de uma doença pulmonar obstrutiva crônica caracterizada pela dilatação excessiva dos alvéolos pulmonares, que causa a perda da capacidade respiratória e uma consequente oxigenação insuficiente. Em razão do avançado estágio da doença, foi prescrita como essencial o tratamento de uma suplementação de oxigênio. Para tanto, Joana, filha da Dulce, adquiriu para sua mãe um aparelho respiratório da loja Saúde e Bem-Estar. Porém, com 1 semana de uso, o produto parou de funcionar. A Joana procurou imediatamente a loja para substituição do aparelho, oportunidade em que foi informada pela gerente que deveria aguardar o prazo legal de 30 dias para o conserto do produto pelo fabricante. Com base no caso narrado em relação ao CDC, assinale a correta. Gente, de novo, é uma questão de vício do produto, mas agora um vício de qualidade, lá do artigo 18 do CDC, tá bom? A questão é essa, turma. A maioria da galera erra essa aqui, por quê? Porque, de fato, essa questão aqui, se você não conhece bem, as questões, né, turma, do artigo 18, que estão ali nos seus parágrafos, você pode ser induzido ao erro. Então, de fato, o artigo 18, ele deixa claro que quando nós estamos diante de um vício de qualidade do produto, como é o caso, o fornecedor, de fato, tem um prazo para arrumar. O prazo de 30 dias, prazo esse que, segundo o artigo 18, parágrafo 2º do CDC, pode ser reduzido a 7 ou ampliado para até 180 dias, mas isso tem que estar expresso no momento que você faz a contratação, certo? Quando você faz a aquisição ali do seu produto. Tudo bem? Certo? Agora, não tendo a situação, né, de conserto dentro desse prazo, certo? Aí sim, o consumidor pode, à sua escolha, utilizar o artigo 18, parágrafo 1º. O que ele pode fazer? Ele pode requerer a substituição por outro produto idêntico, ou ele pode requerer a devolução da quantia paga sem prejuízo de receber perdas e danos, ou ele pode ficar com o produto viciado, mas requerer o abatimento proporcional do quê, turma? Do preço. Tudo bem? Mas, Thiago, existe uma exceção a essa regra? Claro que existe. Produto essencial. Produto essencial. Gente, quando se trata de produto essencial,
Aí o fornecedor não tem o direito de sanar o vício dentro do prazo. Aí o consumidor imediatamente, ele pode utilizar o que está lá no 18, parágrafo 1º que eu acabei de te ensinar. Ele pode requerer a substituição por outro produto da mesma espécie ou a devolução da quantia paga, sem prejuízo ainda de entrar com uma ação por perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço. Então aqui, o fornecedor está falando, é um vício de qualidade do produto. Eu tenho prazo de 30 dias, segundo a lei, para arrumar, espera. Certo? E agora você vai ter que dar essa consultoria, doutor. Doutora, vem comigo. Vamos lá. Letra A. Está correta a orientação da vendedora? Negativo. Certo? Está correta. Joana deve aguardar o prazo legal de 30 dias. Errado, não deve. Produto é essencial. 30 dias ela vai morrer. Tá? Entendeu por que é essencial? B. Joana não é consumidora destinatária final do produto. Logo, tem apenas o direito ao consumo do produto durável no prazo de 90 dias. Mas não a devolução da quantia paga. Meu Deus, que absurdo. Vamos lá. C. Joana não precisa aguardar o prazo legal de 30 dias para o conserto, pois tem direito de exigir a substituição imediata do produto, em razão da sua atenção, essencialidade. Perfeito, gente. A C de casa é correta. É uma exceção, tá? E a D? Na impossibilidade de substituição do produto por outro da mesma espécie, Joana poderá optar por um modelo diverso, sem direito à restituição de eventual diferença de preço. E se for de valor maior, não será devida por Joana qualquer complementação. Errado, gente. Isso aqui é uma situação que muitas pessoas erram, porque no dia a dia acontece aquilo que eu falei de concessões. É aquela história assim, você comprou uma TV, aí você chegou na loja para fazer a troca porque ela está com vício de qualidade do produto. Aí não tem mais aquela TV. Você comprou a última peça, certo? Aí, se você for levar uma TV menor, ninguém erra. Eles têm que te devolver a diferença? Claro que tem. Se você for levar uma TV de valor menor, você tem direito de receber a diferença. Mas o erro vem aqui agora, cuidado, hein? E se você for levar uma TV de valor maior, você tem que pagar a diferença? Eu tenho certeza que você respondeu na sua casa. Não, porque isso já aconteceu comigo. Gente, de novo, o que te fizeram foi uma concessão. Leia aí o CDC, tá expresso. Tá expresso que se você for levar, se você exige a substituição do produto por outro da mesma espécie, não havendo da mesma espécie, você tem o direito de querer o dinheiro de volta e ainda pode até processar. Mas se você optar por levar outro produto diferente, se o produto tem valor menor, você tem que receber a diferença. Se tem valor maior, você tem que pagar a diferença. Isso é a lei. Se no dia a dia você conseguiu levar sem pagar a diferença, veja, isso não é CDC. Isso é uma situação de concessão para fidelizar você como cliente. Sacou? Beleza? Cuidado, hein? É o que eu falei. Tem que tomar muito cuidado que a galera geralmente perde essa em prova. Vamos lá, penúltima questão, turma. Questão 9, exame 24. Oswaldo adquiriu um veículo 0 km e quando chegou em casa, verificou que no painel do veículo foi acionada a indicação do problema do nível de óleo. Ao abrir o capô, constatou sujeira do óleo em toda a área. Oswaldo voltou imediatamente à concessionária, que realizou rigorosa avaliação do veículo e constatou que havia uma rachadura na estrutura do motor, que por isso tinha que ser trocado. Oswaldo solicitou um novo veículo, aduzindo que optou pela aquisição de um 0 km por buscar um carro que tivesse toda a sua estrutura de fábrica. A concessionária se negou a efetuar a troca ao devolver o dinheiro, alegando que isso não descaracterizaria o veículo como novo e que o custo financeiro do faturamento e outras medidas administrativas eram altas, não justificando por aquele motivo o desfazimento do negócio. No mesmo dia, o Oswaldo procurou você, como advogado, para orientá-lo. Assinale a opção que apresenta, né, turma? A melhor opção a ser dada. Então aqui é um fato, é um vício. Se ele tivesse batido o carro, seria o quê? Um fato. Mas ele não bateu o carro, mas o carro de fato tem um problema. É uma situação, então, de novo, de um vício, né, turma? Vício do produto. Vício, de novo, de qualidade do produto. Então vamos lá. Cuida-se de vício do produto. Começamos bem, letra A. E a concessionária tem até 30 dias para reparar. Fase que, ordinariamente, deve preceder o direito do consumidor de pleitear a troca do veículo. Muito bem. Aqui não é uma questão de produto essencial. Não é uma questão que, se fizer a troca do motor, vai descaracterizar o veículo, porque a própria concessionária está dando o motor para ele. Isso vai tirar, descaracterizar o veículo de ser zero? Veja, entendo que não. Certo? Moral da história? Moral da história, turma. A troca ali não entra nas exceções. Então ele tem que aguardar o prazo, que é regra, artigo 18, parágrafo 2º, 30 dias. Prazo esse que pode ser reduzido para 7 ou ampliado para 180 dias, se tiver, né,
ali a convenção no momento da aquisição ali por escrito, ou um aditivo contratual. Mas se você é consumidor aceita, tá válido, porque é uma questão de cláusula, né, turma, que é dispositiva dentro do CDC, que é exceção, certo? Beleza? Que é exceção, fechou? Então cuidado, doutores. Cuidado, hein? Cuidado. Então a letra A tá certa, porque ele tem que aguardar 30 dias? Sim. Aí se em 30 dias não arrumarem, ele tem o direito de requerer outro carro da mesma espécie, ou a devolução da quantia paga sem prejuízo das perdas e danos, ou, né, senhores, o abatimento proporcional do preço. Beleza? A B de bola fala, trata-se de fato do produto. Não, tá errado. Fato do produto não. C de casa, há evidente vício do produto, legal, sendo subsidiária a responsabilidade da concessionária. Já expliquei que não. Só é subsidiária a responsabilidade do comerciante no fato do produto, artigo 13. No vício, é direta, objetiva e solidária. A D fala, trata-se de fato do produto. De novo, não é fato do produto, turma, é vício. O fato é a exteriorização do vício. Então, né, aqui, somente a letra A está correta. E a última questão para a gente fechar a nossa aulinha aí de CDC. Exame 7, uma questão antiga, mas muito boa, né, turma? Eu retirei essa questão aqui, que também é outra situação que muitos alunos erram, né? No dia a dia, tem que tomar cuidado, tá? Então, questão do exame 7 e questão 10 aí, pra gente fechar nosso bloco de CDC. Vamos lá. Maria, telespectadora, após assistir ao anúncio de certa máquina fotográfica, ligou e comprou o produto, olha lá, doutores, via telefone. Então, atenção, compra fora do estabelecimento comercial, tá? Compra fora, lembra? Artigo 49, direito de arrependimento. Você tem o direito de se arrepender dentro do prazo de 7 dias, certo? 7 dias que você conta do dia que você comprou ou do recebimento do produto. Então, se você observar, a gente conta 7 duas vezes. Compra 7 da compra ou 7 do dia que recebeu. Tudo bem? Por quê, turma? Porque você tem o direito de usar o produto para saber que você comprou fora, não é aquilo que você queria. E você tem que motivar, tem que ter algum tipo de defeito? Não, nada. É seu direito como consumidor, quando você comprar fora do estabelecimento, se arrepender de forma imotivada no prazo de 7 dias. Prazo de 7 dias que conta da onde? Da compra ou do recebimento. Lembra, prazo quando for, turma, dias ou meses é sempre decadencial. Anos é prazo prescricional. Cuidado, né? Assista a aula de Direito Civil Parte Geral do nosso querido professor André da Fico. Você vai entender isso, né? Ele fala melhor do que eu, mas dica do nossa tá aí, né? Quando o prazo é dias ou meses é decadência. Anos prescrição. Então, fique esperto, tá? Então vamos lá. No dia 19 de março, a Câmara chegou ao seu endereço. Acerca dessa situação, assinale a correta. A contar do recebimento do produto, a consumidora pode exercer o direito de arrependimento no prazo, olha o erro aqui, ó, prescricional. Errado, gente, o prazo é decadencial. E além de tudo, fala de 15 dias. Não, é 7, tá? Vamos lá. Mesmo que o produto não tenha defeito, se Maria se arrepender da aquisição e desistir do contrato no dia 25 de março, ó, 25, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, não deu ainda os 7 dias, certo? Os valores pagos a qualquer título devem ser devolvidos monetariamente atualizados. Muito bem, galerinha, essa é a correta. B de bola é a correta. Ela tem o direito de ter a devolução de tudo que ela pagou, né? E além de tudo, o valor tem que ser devolvido de forma atualizada, tá? Então, se no dia 26 de março a consumidora pretender desistir do contrato, não poderá fazê-lo, pois além do prazo decadencial já ter fluído, os contratos são regidos pelo brocardo pacta sunt servanda. Não, gente. Aqui ela tem o direito de arrepender, tá bom? Após o prazo de desistência, que é decadencial, Maria não poderá reclamar de vícios do produto. Gente, claro que pode. Claro que pode. Ela não tem mais o direito de se arrepender. Mas ela pode suscitar a reclamação pelos vícios? Sim. E para reclamar o vício do produto quando ele é durável, ela tem o prazo de 90 dias. Decadencial de 90 dias. E se o produto for não durável, decadencial de 30. E se for uma situação de fato, ou seja, de acidente do produto ou do serviço, o prazo é de prescrição e aí, ó, é 5 anos, tá? Então, cuidado. Fica aí, então, a dica, né? Então, o prazo para reclamação, né, para você ingressar com eventual ação prescricional de 5 anos, no caso do fato do acidente do produto ou do serviço. Vício, para você reclamar produto não durável, decadencial de 30, se for um produto, né, senhores, durável, decadencial de 90 dias a contar daquele momento, né, que você descobre o vício, certo? E o prazo de se arrepender em compras apenas fora do estabelecimento comercial é o prazo decadencial de 7 dias, que a gente conta ou da compra ou do recebimento, tá bom, gente? Galera, foi um prazer aqui com vossas excelências, permanecer aqui por esses quase aí 60 minutos, né, quase uma horinha aí de CDC.
Então nos vemos aí nos próximos aulas, nos nossos próximos blocos aí. Continue estudando, lembra, só não passa quem desiste. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!